Não mateis nem homens, nem animais, nem o alimento que vai para a vossa boca. Pois se comerdes comida viva, a mesma vos vivificará. Mas se matardes vossa comida, a comida morta vos matará também. Portanto, não comais coisa alguma que o fogo, a água ou a geada tenha destruído. Olá, eu sou a Maribal e esse é o canal A Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E antes de contar qual é o tema do nosso vídeo, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever, dar o joinha e tocar o sininho. Cada vez que você toca o sininho, você salva um esquilinho. Então, galera, o nosso tema de hoje é crudivorismo. E o trecho que eu citei na chamada é de uma obra literária chamada Evangelho Essênico da Paz, escrito por Eduard blá, 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 que eu não sei falar o nome, mas o diretor coloca. Foi escrito em 1928, onde o autor afirma que ele teve acesso aos livros do Vaticano, quando ele estudou lá em 1923, e também a documentos do Mosteiro Beneditino de Monte Cassino. E lá ele fala que os documentos que ele teve acesso foram escritos pelo apóstolo João, e é descrito Jesus Cristo como um líder dos essênios, uma seita judaica onde fala uma parte da vida de Jesus, né? E eu peguei esse texto só para dar uma polemizada, uma pensada aí, né, na questão da alimentação crudívora. E da onde vem essa história de crudívoro, né? A gente pode dizer que o crudivorismo é uma dieta mais antiga que o fogo, porque pensa, como que os antigos se alimentavam, né? Os povos antigos aí do tempo das cavernas se alimentavam antes de descobrir, de conhecer o fogo. Só podia ser de alimento cru, não é? Então eu fiz umas pesquisas sobre esse tipo de alimentação, bem interessante. Eu não sou crudívora, né? Mas tem dias que eu faço uma alimentação crudívora, que eu substituo, eu gosto bastante de alimentos crus. Então eu trouxe informações por que do crudivorismo. O crudivorismo, ele tem 3 vertentes. A comida viva, baseado em grãos e sementes germinadas, castanhas, broto, suco de clorofila. Eita! Suco de clorofila, suco verde, suco da luz do sol. Nem todo crudívoro é exatamente vegetariano estrito, né? Vamos dizer assim, porque alguns também consomem mel. Então quem é vegetariano estrito não consome mel. Quem é ovo-lacto vegetariano e afins ainda consome mel, só pra não ficar essa dúvida. A outra vertente é a paleocrua, que daí já envolve também carnes, então eu não vou me aprofundar nessa. E a terceira vertente é o frugivorismo, que é baseado em frutas e legumes também crus. E para complementar, grãos e sementes. Mas hoje eu vou falar do geral do crudivorismo. Depois a gente faz mais uns vídeos para falar melhor sobre a comida viva e o frugivorismo, que eu tenho achado bem interessante. Tenho gostado, fiz algumas refeições aí, né? Aumentei a quantidade de refeições cruas aí e eu me sinto muito bem, principalmente comendo cenourinhas. Se quiser cortar isso, pode cortar, que é meio besta. O crudivorismo era a dieta das primeiras civilizações humanas, né? Porque não conheciam o fogo. Mas o crudivorismo contemporâneo, ele retornou no final do século XIX, começo do século XX, esse que a gente conhece hoje. Quando uma nova geração de líderes da saúde, eles se curaram de doenças através da alimentação crua. Um exemplo desses líderes da saúde é o Dr. Shelton, um neuropata americano defensor da medicina alternativa. Ele era autor, pacifista, vegetariano e defensor da alimentação crudívora e do jejum. E ele ainda foi indicado a candidato à presidência dos Estados Unidos em 1956 pelo Partido Vegetariano. Eu achei ótima essa informação que já existia um partido vegetariano aí. Esse doutor, ele viveu de 1895 a 1985. Então aí ele viveu 90 anos. Ele viveu aí numa época onde a perspectiva de vida era menor do que a de hoje. De hoje é uma média de 72 anos. Ele viveu 90. Outra líder de saúde que também trouxe novamente essa ideia do crudivorismo foi a doutora Anne Wigmore. Ela nasceu em 1904 e faleceu em 1994. E não foi de doença, não foi por problemas de saúde, foi por um acidente. Ela nasceu na Lituânia, mas ela viveu nos Estados Unidos. Ela era neuropata e ela idealizou o programa de saúde Living Food Lifestyle.
estilo de vida pela alimentação viva. Aqui no Brasil, esse movimento tem ganhado força através do Dr. Alberto Peribenez Gonzalez, o escritor do livro Lugar de Médica na Cozinha. Minha mãe que gosta desse livro, de ver umas palestras sobre ele. E ele também é coordenador do projeto Oficina da Semente em Capão Bonito, é uma cidade interior de São Paulo, aliás, onde mora minha tia Lenice. Beijo, tia! Temos outras pessoas envolvidas nesse movimento aqui no Brasil, como a doutora Maria Luísa Branco, coordenadora do projeto Terrapia, que também é fundadora do projeto Biochip. Mas a parte que eu acho que é mais interessante, por que não cozinhar? Por que comer comida crua? Quais as vantagens do crudivorismo para a saúde e para o organismo? Vamos lá então, desvendar esse mistério aí. As pesquisas mostram alterações nutricionais nos alimentos que eles são cozidos em temperaturas altas acima de 60 graus Celsius. Porque perdem proteínas, vitaminas e os sais minerais pelo excesso de calor, o excesso de água no cozimento, o excesso de tempo cozinhando. Então, quanto mais cozido, menos proteico. Independente de ser pelo vapor, pela imersão, pelo micro-ondas ou pela pressão, comparado ao alimento cru, tem uma grande perda. Ou ingestão de substâncias cancerígenas pelo organismo. E também a questão do organismo, ele gasta muita energia na digestão de alimentos cozidos. Então, quando você come comida crua, você gasta menos energia e retém mais energia do próprio alimento que você está comendo. E assim você evita a licocitose digestiva, que é o aumento de glóbulos brancos, que é como um processo infeccioso, inflamatório, né? Que quando você passa por um processo infeccioso inflamatório, aumenta os glóbulos brancos. Se você comer comida muito cozida, você tem a mesma reação. O corpo começa a trabalhar de uma forma ofensiva aos invasores. Os alimentos processados, como embutidos, leite, farinha branca e açúcar, eles provocam esse mesmo processo inflamatório no organismo também durante a digestão. Por isso que fazem tão mal, assim, né, esses excessos. E quando acontece esse processo aí, que parece inflamatório, o nosso corpo se desgasta muito produzindo enzimas e os leucócitos para o combate, né? Já que ele tá pensando que a gente está sendo invadido aí por processos inflamatórios. E por esse motivo, todo esse processo aí de produção de enzimas e tal, é que a gente se sente também cansado depois de comer, né? Daquela moleza, tudo, porque o corpo tá nessa luta aí de digestão, de produzir as enzimas, de processo anti-inflamatório, então a gente fica mortão, acabadão aí, e daí dá mó preguiça de trabalhar depois do almoço. Porque a gente queima metade das calorias que a gente ingere, a gente queima no processo digestivo. Além de tudo isso, quando a gente come alimento cozido e muito cozido, os dentes, a gengiva e a língua, elas ficam mais preguiçosas pela facilidade da mastigação do alimento muito mole. E aí causa problemas periodontais. A gente vê aí que na atualidade aí, né, no mundo contemporâneo, tem muitas pessoas com problema de fala, usando aparelho. Eu já tive uma aluna, de tanto ela comer alimento muito molinho, processado, batido, sopinha, por muito tempo, além do necessário quando era bebê, ela ficou com a língua flácida. E isso estava dando problema na fala. Então é bom a gente prestar atenção nisso também na alimentação das crianças, dos bebês. Eles precisam aprender a mastigação também. Eu conheci um outro caso que o problema periodontal atingiu também a coluna e a bacia e até o caminhar. Então, para corrigir todo esse problema estrutural, a pessoa teve que usar aparelho, teve que usar um colete para a coluna, teve que usar palmilha no sapato. Então, olha quanta coisa, tanto problema a gente adquire quando a gente se afasta do natural, aí, do nosso lado natural, humano, humano de raiz? humano raiz. Então, assim, uma alternativa, e claro que eu não tô falando pra ninguém virar crudívoro da noite pro dia, apesar de a gente perceber que a comida, quanto mais crua, mais saudável e melhor pro nosso organismo, já que, assim, pra gente minimizar os problemas que a comida extremamente cozida traz, o que a gente pode fazer? Qual é uma alternativa? Cozir menos a comida, deixar ela mais durinha, mais firminha, e também consumir alimentos crus antes da refeição cozida. Por exemplo, né, começar pela salada, né, usando bastante alface, cenoura, tudo que a gente consegue comer cru. E os outros alimentos que a gente não tá muito acostumado a comer cru, a gente tem alternativas de deixar ele descansando no tempero, como no shoyu, no vinagre ali, que ele dá uma amolecida, né? Por exemplo, a abobrinha, a berinjela, o chuchu, se você deixar ele estilo conserva, ele dá uma amolecida ali, fica melhor para nossa mastigação, para os nossos hábitos, mas a gente continua comendo alimento cru, que é mais saudável. Se você gostou desse vídeo, dessa temática, põe aí no comentário o que você achou, se você gostaria de conhecer mais sobre isso, pra gente estar fazendo mais vídeos. Clica, compartilha.
toca o sininho, salva mais um bichinho e continua com a Mari Me Falou. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, desses assuntos de alimentação... Não, tá horrível isso. Calma, Rê, vou conseguir não ficar bava.